Então, reforçando essa questão, é muito, muito relevante que você, quando pense no seu negócio, você pense na sua zona primária. Ela tem que ser muito próxima de grande fluxo de pessoas em termos de residência, tem que ser uma área residencial ou de trabalho. Isso vai ser muito, muito importante e talvez eu acho que eu poderia dizer que com certeza é um dos 5 maiores, não sei se é o principal, mas é muito relevante para o sucesso do seu negócio. O segundo erro que a gente deve evitar a todo qualquer custo, que é um erro que é muito comum e muito pouco abordado pelos gestores e pelos administradores de academia, é você contratar pessoas, profissionais de educação física, principalmente venda e também o pessoal de atendimento, são pessoas que gostam muito de exercício, os aficionados por exercício. A princípio faz muito sentido a pessoa gostar de exercício, eu corroboro com essa ideia, mas tem que tomar cuidado para você não ter só o que a gente chama dos amantes da atividade física ou gym lover, porque a academia ela foi concebida com esse conceito de quem gosta de exercício. E a gente talvez tenha uma dificuldade muito grande de trazer novos públicos, exatamente porque aquela pessoa que frequenta, que prescreve o seu exercício, que te atende, for uma pessoa que gosta muito de exercício, a tendência dela querer prescrever e querer motivar as pessoas a fazerem a mesma quantidade de exercício é muito grande. Então, acho que é importante você ter um nível mínimo de exercício, tem que gostar de fazer exercício, mas não pode, de forma nenhuma, sobrepor essa necessidade. Então, se você poder ter um mix de uma pessoa que goste, que tenha uma adequação do seu condicionamento físico, mas não só ter um público que seja amante de exercício, porque a percepção que dá é que a grande maioria das pessoas que frequentam as academias tornam esses ambientes muito intimidadores e quem mais precisa fica fora da academia. Então acho que esse equilíbrio é muito importante. É importante e faz lógica total a pessoa gostar de exercício, mas o excesso e esse comportamento pode trazer implicações muito negativas para o seu negócio. O profissional de educação física se apropria de uma metodologia e como ele gosta de treinar, as pessoas que frequentam cada vez gostam de treinar mais e fazer mais exercício, isso pode tornar uma barreira muito importante para as pessoas que têm dificuldade a ter uma adesão, a se acostumar a fazer exercício. E aí, às vezes, pecam pelo excesso, pela alta intensidade, principalmente pela prescrição demasiadamente intensa e de longa duração. Então, acho que é importante que a sua equipe ela seja composta realmente por pessoas que têm um entusiasmo pelo exercício, mas tem outras habilidades que são tão importantes quanto o gostar do exercício. Principalmente quando você pensa na experiência do cliente, A capacidade de você lidar com reclamações, uma comunicação eficaz, E principalmente você tentar ter um drive, um objetivo de deixar o teu cliente satisfeito e você fidelizar o cliente. E às vezes essa visão reducionista de só gostar de exercício ou de só prescrever, Acho que não estou querendo enfatizar que a prescrição correta, a prescrição técnica não seja importante, mas é que envolve muito mais do que a técnica, principalmente quando você pensa na experiência e no atendimento de excelência. Então, você tem que ter essa perspectiva de negócio, onde você tem que ter a cabeça voltada para aquelas pessoas, como é que eu consigo ter um ambiente que favoreça aquelas pessoas que não gostam de treinar e principalmente um ambiente mais acolhedor. Acho que esse é um drive muito importante para o nosso negócio ter sucesso. E além da questão técnica, é muito importante que essas pessoas que trabalham com vocês tenham habilidades, tenham pré-requisitos fundamentais, que vão desde habilidades comerciais e principalmente quando você fala de atendimento ao cliente. Então ele tem que ser bom em vendas. Uma coisa que eu gosto muito é quando o profissional de educação física é estagiário, ele tem a oportunidade de passar um período na recepção vendendo. Então ele aprende a vender, que é uma habilidade que não é todo mundo que tem e principalmente não conhece muito o cenário de academias. Então quando você é profissional de educação física e aprende a vender, quando você vai para a sala, você vai dar um show e tenho certeza que você vai ter um sucesso muito maior se você tiver o skill. Isso é o tipo da coisa que pessoas têm mais prática, mas você consegue melhorar e aprender. Acho que isso é uma visão muito, muito interessante. Eu sempre comento que uma pessoa que entra para a academia, de alguma forma ela tem um interesse de entrar na academia, Então, se ela entrou na tua porta,
de alguma forma você tem que fisgar ela e vender algum tipo de plano, porque ela não vai entrar lá se ela não tiver com um mínimo de interesse, ou pelo menos naquele período de pré-contemplação, quando ela chega à conclusão que ela precisa fazer exercício. Então, quando você tem uma técnica, tem algum tipo de pessoas treinadas para isso, vai favorecer muito a você captar novos clientes. Ter o conhecimento básico de operações e finanças, de gestão. Então, não adianta ser o melhor cara da fisiologia se você não conhece de operação e de finanças. Então, o básico é muito importante. E principalmente você ter as competências mínimas quando você pensa em tratar com tecnologia, e principalmente não para substituir o material humano, a pessoa humana, mas principalmente para melhorar a experiência do cliente, tornam-se fundamentais. Eu costumo sempre usar esse termo e falar que academias são pessoas cuidando de pessoas. Então você ter o hard skill e o soft skill, esse mix é muito importante. Você tem que ter empatia, tem que ter o foco para resolver o problema do cliente, porque acho que isso é que faz muita diferença na experiência e no teu atendimento, tá? E aí quando a gente pensa numa matriz de exercício, eu gostaria de reforçar essa importância do profissional, principalmente do profissional de educação física, que gosta muito de prescrever e tem o foco da graduação toda dele voltada para a prescrição, é que quando você pensa na adesão, e principalmente naquelas pessoas que estão iniciando a realizar o exercício, você tem essa matriz aí onde eu dividi entre o eixo X de intensidade e o Y complexidade. Quanto maior for a intensidade e a complexidade do exercício, mais difícil fica você aderir ao exercício. Então, quando você pensa em pessoas que não estão acostumadas a treinar, que sabem da importância de fazer atividade física, mas por algum motivo não conseguiram ainda estabelecer uma rotina e estão num processo de adesão ao exercício, é muito importante que você, profissional, que a tua equipe, né, que esteja atendendo e prescrevendo na tua academia, tenha uma preocupação em prescrever exercícios de baixa intensidade e baixa complexidade. Tem que ser fácil de fazer. Dessa forma, o teu cliente vai conseguir realizar o exercício e ele vai ter confiança e vai se sentir, de certa forma, com competência para realizar aquele tipo de treino. Então, você ter uma perspectiva balanceada no teu negócio passa por você atender as necessidades do teu cliente. Então, e a gente tem um espectro de clientes muito diverso, né? Vai faixa etária de, talvez na academia, de 12 anos até 70. Então, você tem que ter o profissional com capacidade de atender tanto um jovem adolescente quanto uma pessoa mais madura. A preocupação muito grande de você interagir, se conectar, principalmente com aquele iniciante, onde aquele ambiente é hostil, aquele ambiente não é um ambiente que ele tá acostumado. São pessoas muito fortes, muito bem treinadas. Isso assusta as pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes dificuldades que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. É um ambiente que não é muito acolhedor. Então você tem que ter esse soft skill bem implantado na tua equipe e sempre criar um ambiente acolhedor, independente do nível de condicionamento físico e do estado, né, emocional e preparatório para você poder iniciar um programa de exercício. Então, acho que esses são itens muito importantes que vão levar ao teu sucesso. Então, tenta buscar esse equilíbrio na tua equipe, com o hard skill e o soft skill, isso é fundamental. E principalmente dificilmente você vai ter um colaborador que domine todas essas habilidades. Mas na tua equipe você tem uma pessoa muito boa em venda, que complemente talvez uma outra muito, muito boa na prescrição, pode ser interessante para o teu negócio. E lembrando que todos esses itens que eu estou trazendo para vocês aqui são possíveis de você ser melhorado e adequado. Com treinamento você consegue melhorar isso, mas tem que ser foco do teu negócio, treinar essas pessoas e exigir que todo mundo tenha essa capacidade de atender a todos. E isso aí faz muito, muito, muito sentido quando você tem as pessoas com esse propósito da tua empresa. Então, dependendo da tua academia, do teu objetivo, que todo mundo tem esse propósito na tua empresa, você passa a ter o foco no cliente e não simplesmente na prescrição do exercício, tá? Então, acho que isso é muito importante, você ter um ambiente acolhedor, fraterno e preocupando em como é que eu posso ser o melhor prescritor, o melhor profissional. Acredito que seja você cada vez mais ser um melhor ser humano, porque quando você é um melhor ser humano, você tem a oportunidade
de tratar as pessoas e não você querer prescrever o que você acha que é o melhor, a melhor metodologia, o melhor treino, mas principalmente o que é mais adequado para o outro ser humano, para o seu cliente.